desenvolvimento de todos os membros? Ou não? Pode perguntar. Pode filmar, pessoal? Vocês se importam? Ou tem problema. Impedimento? Tranquilo. Beleza. Obrigado. Bom, estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Na hora que eu coloco em modo de apresentação, eu acabo perdendo aí a tela do RNP. Está todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Ok. Sim. Beleza. Então, começando aqui, né, mais uma vez, gostaria aí de agradecer a presença de todos, né, professor Denis, professor, né, Cadu, né, se eu assim posso chamá-lo, né, professor Duarte, professor Fins, professor Rogério, né, e também o professor Jean, né. Então, meu nome é Rodrigo Morofushi, né, hoje vou apresentar a defesa aqui da minha tese, intitulada Método de Desenvolvimento de um Sistema de Posicionamento Interno RFD integrado a PNRD. Eu sou orientado pelos professores Marcos Duarte e também o professor Jean Tavares. E a apresentação de hoje vou dividir nos seguintes tópicos: em objetivo, né, introdução, motivação e inovação, tecnologia RFD, sistemas de posicionamento interno e PNRD. Está cortando só para mim ou para todo mundo? Espera aí. Só para você, Duarte. Só para você, Duarte, sua internet. Então é meu problema na internet mesmo, tá bom. Tá tranquilo. Desculpa aí, pode continuar. Imagina. Revisão da literatura, método de desenvolvimento de um IPS uni e bidimensional, integrado a PNRD, resultados e discussões, conclusões e referências bibliográficas. Começando sobre a introdução, então, né, atualmente, né, o mundo vive, né, uma nova era de um avanço tecnológico, né, o que é denominado de indústria 4.0. E esse avanço ele é baseado em 9 pilares aqui, né, descrito na figura à direita, em que alguns setores em crescimento, né, tais como automação logística, sistemas de manufatura, robôs autônomos, eles são vetores, né, para o desenvolvimento tecnológico, né, e nessas áreas, por exemplo, né, a localização de objetos, né, a localização de objetos em ambientes internos acaba sendo uma informação aí importante, né, para o desenvolvimento tecnológico, no caso, por exemplo, de automação logística. E o RFD, né, como ele já é utilizado em sistemas logísticos também, ele é uma tecnologia em potencial a ser utilizado, né, como ferramenta, suporte e, né, desenvolvendo um papel importante aqui dentro da localização de ambientes internos, né, ou seja, através de IPS, e também, né, segunda abordagem, né, de produto inteligente, utilizando essa tecnologia, e possivelmente tem um potencial para ser utilizado, né, como ferramenta de internet das coisas e também sistemas cyberfísicos, né, que são os 2 pilares aqui, né, que eu acabei destacando aqui na figura, né, que são as principais potencialidades aqui da aplicação, né, da tecnologia RFD. E trago aqui um exemplo, né, para vocês, né, de um artigo publicado recentemente, em que a gente tem uma figura em que mostra, né, um robô, né, ele navegando em um ambiente interno, em que tem, né, objetos tagueados ou tags de referência dentro desse objeto. Esse robô acaba navegando nesse tipo de ambiente, né. E o sistema RFD, né, basicamente, ele é composto por 4 principais componentes, que são a etiqueta ou tag, a antena, o interrogador ou leitor e o computador, né, e possui como principais vantagens, né, o baixo custo, né, principalmente quando a gente trabalha com tags passivas, como é o nosso caso aqui deste projeto, longa vida útil, baixo consumo de energia, fácil implantação e ser uma base de dados dinâmica e dispersa. E também, né, devido ao potencial do RFD ser utilizado na ótica, né, de produtos inteligentes e também como sistemas de localização em ambientes internos. Então, dado esse contexto, o objetivo principal do trabalho, né, é desenvolver o método de implementação de um IPS RFD passivo integrado com a PNRD,
né, e tem como objetivos específicos, né, propor um método de desenvolvimento de um IPS unidimensional, né, baseado em RFD passivo para um objeto etiquetado, e expandir essa proposta unidimensional, criando-se, né, um IPS bidimensional, seguindo essa abordagem. E também analisar a área de abrangência de um IPS bidimensional por meio de indicadores propostos aqui neste trabalho. E integrar o IPS baseados em FD à PNRD. E como motivação e justificativa, né, tem-se que o posicionamento de determinado objeto, né, ele pode ser utilizado como uma informação relevante para determinar o estado atual e qual ação o sistema ele deverá executar. Ou seja, né, essa funcionalidade ela acaba ampliando o valor gerado pela tecnologia RFD, né, adicionando mais uma funcionalidade, né, que seria a estimação de posição de objetos que contêm tags RFD. E o método desenvolvido de IPS proposto nesse trabalho, né, utiliza apenas equipamentos comerciais, né, fato que possibilita, né, avaliar a aplicabilidade dessa tecnologia, né, utilizando equipamentos disponíveis de mercado. E também, né, devido às suas vantagens, né, que nós citamos ali na introdução, principalmente de baixo custo, né, permite uma certa escalabilidade aqui no sistema, perdão. E uma outra motivação, né, pontos de inovação aqui agora, né, os IPS RFDs desenvolvidos, eles ainda apresentam várias limitações, né, e uma das suas principais limitações é referente à área de cobertura, no qual o IPS ele abrange, ou ele consegue cobrir, né. Então, almeja-se criar critérios para avaliar essa área de cobertura, né, porque com esses critérios, né, pode-se definir qual que seria uma boa ou a melhor configuração do sistema como um todo, né. E também esse trabalho, né, ele faz uma avaliação experimental, ou seja, uma avaliação prática, né, da área de cobertura de IPS, né, utilizando 3 parâmetros, né. E o IPS projetado, ele é integrado a PNRD, que tem né, grande aplicabilidade em soluções práticas, seguindo o que eu chamo de uma abordagem mecatrônica, né, como no caso de automação logística, né. E a própria PNRD, né, ela potencializa o próprio uso do RFD para além do seu uso convencional, né. Qual que é o uso convencional do RFD? Que seria identificar e rastrear produtos, né, justamente para a gente poder ampliar, né, o valor gerado aí pela essa tecnologia. Falando um pouco agora, então, sobre tecnologia RFD, sistemas de posicionamento interno e também a PNRD, né, inicio aqui apresentando as principais etapas, né, de como é feito um processo de leitura de um sistema computacional, né, que está interligado a um RFD, um sistema RFD. Então, primeiro, o computador ele faz a requisição de leitura, né, para o leitor, e o leitor, né, envia um sinal broadcast através da antena, e esse sinal energiza uma tag passiva, né, que ela recebe o sinal, e ela devolve, né, a resposta, né, ela envia uma resposta de identificação, que contém, né, o tag ID, né, mais os dados que estão gravados na etiqueta eletrônica de volta, né, ao equipamento leitor. E o leitor acaba enviando essa informação aí, traduzindo, né, no caso, para o computador. E a tecnologia RFD hoje, né, comercialmente falando, né, ou seja, falando de equipamentos comerciais, elas trabalham em 2 principais bandas de frequência, né, entre 902 e 928 MHz e 865 a 868. Isso depende da localização geográfica e das regras, né, das normas de cada país, né. Mas, em geral, né, principalmente aqui, entre a frequência que nós utilizamos, né, os leitores variam da frequência de meio Hz, né, ou seja, nós temos múltiplos canais de leitura para atender, né, as diversas regulamentações.
Porque a própria regulamentação fala que um sistema RFD ele não pode, de radiofrequência, né, no geral não só RFD, ele não pode ficar apenas numa frequência fixa, né, ele tem que ficar alternando. E os dados, né, e a etiqueta eletrônica, né, ela pode ter tem duas informações aí bastante importantes, informações ou locais de armazenamento de dados, né, que primeiro é um número de série unívoco, né, seguindo o padrão EPC, né, que ele identifica, né, qual que é o objeto que a gente está querendo, que é o objeto que está atrelado àquela tag, né. Código EPC, nesse caso, ele acaba limitando o uso da RFD apenas para a função, né, de identificação. E as informações adicionais, né, seria uma outra parte da memória da etiqueta eletrônica, né, pode ser utilizado, por exemplo, para PNRD, né, um caso de aplicação possível aí. Né. Mas como utilizar, então, o sistema RFD como um sistema de posicionamento ou localização para ambientes internos? Temos, né, disponíveis alguns parâmetros, né, os parâmetros mais utilizados em IPS, principalmente baseados em RFD, né, que são, né, o ângulo de chegada, o tempo de chegada, diferença de tempo de chegada, tempo de voo e potência do sinal recebido, né, também conhecido como RSSI. E esses parâmetros, eles são utilizados, por exemplo, em algoritmos de angulação e lateração, né, que fazem parte de algoritmos de triangulação, né. E também temos outros algoritmos, né, tais como o algoritmo de proximidade, o algoritmo de fingerprinting, ou análise de cenário, processamento de imagem, e também dead reckoning, né, que seria uma navegação estimada, né, em que, dado uma posição anterior ou velocidade anterior, né, tenta estimar a posição atual, né, do objeto. E se tratando mais, ou falando mais especificadamente sobre a potência do sinal recebido, né, tem alguns fatores que são mais influentes nesse sinal, que são a dependência do sinal, da amplitude desse sinal com a distância, né, perdas por penetração, multipercursos, reflexão, refração, difração e espalhamento. E como que, então, a gente consegue envolver o processo utilizado com o RFIB? Né? Então, uma resposta seria utilizando redes de Petri, né? Porque a rede de Petri ela é utilizada para modelar comportamento desejado, né, de um sistema a eventos discretos, né? E a rede de Petri ela é definida como, né, uma das suas definições a representação gráfica, ela é uma representação gráfica de uma rede, né, básica formada por 4 elementos, né, lugares, né, que graficamente são indicados por círculos, transições, né, que são indicados por traços ou retângulos, arcos, né, representados pelas setas, fichas ou tokens, né, mostrados pelos círculos preenchidos. Trouxe aqui para vocês, né, um exemplo de uma rede de Petri bem simples, né, onde nós temos todos esses elementos aqui que compõem a rede de Petri. E para aplicações computacionais, nós conseguimos representar essa rede de Petri através de uma matriz de incidência, que é uma representação matemática, né? Então, essa matriz de incidência, ela possui, basicamente, ela é formada por zeros, e menos uns, né, em que nessa matriz eu tenho indicação, né, de cada lugar é indicado através das linhas e as transições são indicadas através das colunas, né, e o valor aqui vai depender do token, né, se aquele estado de transição vai doar ou receber o token. E como que se utiliza, né, como pode ser utilizada a rede de Petri, né, o funcionamento dela para a parte de monitoramento? Que seria através dessa equação, né? Essa equação onde né, que, dada uma determinada transição,
Voltamos? Jean, você me ouve? Alô, Carlos Eduardo entrou aqui de novo. Beleza? Boa tarde novamente a todos. Rogério voltou, Rodrigo também voltou. Voltei. Falta só o Duarte. Ah, não, o Duarte também entrou. Entrou. Ou não? Tá, vamos ficar no RNP então? Vamos ficar na RDP? Qualquer coisa a gente volta para cá, para o Google. Oi. Tá voltando o Duarte, talvez tenha que autorizar a entrada dele. O professor Denis falar. precisa atualizá-la. O professor Denis está falando que ele tem que pedir para entrar. Quem autoriza é o Jean, que é o organizador. É o culpado de ter caído tudo. Se alguém tivesse caído. Exatamente. Ele está lá na Santa Mônica, ele falou, e lá não, a internet caiu. Guardando minha aprovação. Aí. Ixi, o povo tá caindo e entrando, hein? Deu certo, Denis? Não, só estamos nós agora. Beleza. Carlos Eduardo voltou. Eu vou sair aqui do Gmail, tá? Eita. Oi, voltei. E aí, gente? Eu tô que nem juiz de futebol. Fechei o cronômetro. Parei o cronômetro, certo? O Jean conseguiu voltar, tá? Vai pra casa, Jean. Vai pra casa. Vamos lá vamos para o som B, o que vocês acham? Hein? Ó, o problema é o seguinte, se o Jean cair, cai todo mundo. Esse aqui é o problema. Ele tá no celular. Pois é. E eu descobri o problema nosso aqui, queimou o modem. Aí eu vou ter que assistir de 4 de 3G, meu. Tá bom. Agora que mudou. Então se eu sumir, etc, vocês não se preocupam comigo, não. Talvez Tá então bom. seja melhor Não pensar. é melhor ir pro, de repente, tá com Skype. pro Meets lá, pro Google? Um Google, um Skype, um Meet, qualquer coisa assim. Gente, eu tenho observado o seguinte, a gente faz muita reunião, mas o Skype é quem está mais... Estável, Quem né? está conseguindo segurar melhor a onda atualmente, viu? Ah, doido. Ele é o primeiro também, né? Tecnologia mais antiga. É. Não sei se o Jean vai conseguir falar conosco. Ô, Rodrigo, Oi. manda um zap pro homem aí. Falar. Parece que Aí, conseguiu. apareceu. Jean, vai conseguir ficar estável aí nessa conexão da Niconf? Você tá sem som, eu acho. Não te ouvimos. Você tá sem som. E agora? Ah, beleza. Beleza. Vai conseguir Eu ficar acho- estável agora aí, Jean? Olha, a internet funcionou. O que caiu foi o RNP. Porque estava não, tudo buscando aqui. Eu acho que eu estou assistindo um filme